Oferecimento: Hospital Veterinário da Unimar. Apoio: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Saúde Animal e é com muita alegria que nós temos a oportunidade de mais uma semana levar até vocês informações, curiosidades, notícias relevantes para o nosso dia a dia e que estão envolvidas diretamente às profissões de medicina veterinária e zootecnia. Então esse projeto, um projeto Saúde Animal, que é referência para todo o nosso estado, com a parceria do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo e também com o Hospital Veterinário da Unimar, não é? Também a parceria com os cursos de medicina veterinária e zootecnia, é realmente um propósito muito importante de falar sobre saúde pública acima de tudo, não é? E é isso que a gente vem fazendo ao longo das nossas edições. A saúde do animal está diretamente relacionada também à saúde de nós todos, seres humanos, né? Muitas pessoas não param para pensar nisso, mas o nosso objetivo e a nossa missão é chamar a atenção para esses fatos. E também chamar a atenção para diagnósticos precisos, né? O bem-estar animal, cuidados essenciais que vão trazer mais alegria ao seu animal de estimação, porque ele precisa estar bem, né, para que te traga alegria também. Então, eu acho que é um conjunto de fatores importantíssimos que nós temos a felicidade de poder compartilhar com vocês aqui. Hoje, por exemplo, nós temos mais um convidado que vem pela primeira vez, acho que no nosso programa, né? Saúde Animal, primeira de muitas, certamente, o médico veterinário Dr. Fausto Hayashi, e nosso tema é diagnóstico por imagem. Ele tem atuação permanente na nossa cidade por meio da Sedvet, né, que ele é proprietário, então tem uma experiência no dia a dia. E falando dessa especialidade, diagnóstico por imagem, não é um tema muito amplo, que chama muito a atenção de todos. Dr. Fausto, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo ao Saúde Animal. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores. É uma grande honra estar no seu programa. E é uma honra maior ainda falar sobre diagnóstico por imagem, que é uma área que eu escolhi e hoje eu consigo trabalhar nessa área de diagnóstico e na parte de clínica também, mas a área que eu me identifico é a parte de diagnóstico e a parte de clínica de pequenos animais. Felizmente, dentre as áreas, as especialidades todas, né, na medicina veterinária, diagnóstico por imagem, sem dúvida nenhuma, é uma das que mais vem crescendo, cresceu muito e tende a crescer cada vez mais, facilitando, né, o diagnóstico, que a ideia é essa, e também os cuidados necessários com o animal, né, sejam eles pequenos ou de grande porte. Isso. Inicialmente, o diagnóstico por imagem era focado somente em radiologia, né? Então, há 15 anos, quando eu me formei, 15, 16 anos, quando eu me formei, era focado somente nessa área de radiologia. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem radiologia, tem o ultrassom, tem o ecodoppler, tem eletrocardiograma e agora já tem várias clínicas em São Paulo trabalhando com tomografia e também agora com ressonância magnética. E a tendência a isso é chegar a todos os públicos e de preferência aqui no interior o quanto antes também. O quanto antes, né? A gente já tem projetos já para trazer a tomografia para Marília já também. Muito bem. E o que significa, né, em termos de benefício, né, não só para o diagnóstico, porque a ideia é sempre trabalhar com prevenção, né, mas quando o problema já está instalado, né, e aí o cuidado adiante, né, o acompanhamento, o que significa esse tipo de trabalho, né, o diagnóstico por imagem, na evolução da saúde do animal? Hoje em dia, a gente fala que a clínica e a cirurgia não vivem sem o diagnóstico por imagem. Por quê? Se você vai, um caso de ortopedia, uma fratura, você precisa de um raio-x. Um caso de neurologia, uma coluna, que você vai fazer, você precisa do raio-x ou de uma tomografia. Que com o advento da tomografia, o pessoal está deixando de usar o raio-x, mesmo o raio-x com contraste, e já está utilizando bastante a tomografia. Então, os meios de diagnóstico, e até o pré-natal, né? Hoje o pessoal faz em cachorras e em gatas, eles fazem pré-natal com ultrassom. O ultrassom a gente consegue visualizar a viabilidade do feto, consegue saber a idade estimada da gestação. Às vezes o proprietário não sabe quando foi que cruzou. E com o ultrassom a gente consegue estimar a idade do feto.
Então isso aí é importante. Se está tudo certo, se algo, né, anormal está acontecendo. Isso. Porque é tão difícil, né? Pela reação do animal, praticamente impossível. Né? Às vezes, quando o animal dá algum sinal de que algo está errado, pode ser tarde demais. Verdade. Né? Geralmente os filhotes já podem estar mortos, alguma coisa assim, né? Isso então, acontece bastante. É muito complicado. A hora que o animal começa a apresentar algum sintoma, o feto já está em estado de putrefação, já em estado adiantado, já, e aí já complica muito. Compromete a saúde do animal em si, além dos, né, porque essa situação toda pode trazer uma série de riscos. Sim. E risco à vida do animal. Sim, né? Porque a infecção, conforme vai ficando crônica, dá risco de dar uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma falência múltipla dos órgãos, né? E o paciente acaba vindo a óbito, né? Muito bem. São situações muito comuns, né? Dependendo da raça, então, a preocupação é constante, né? Nesses Constante. casos. Muito bem, Dr. Fausto. Nós temos fotos, vamos começar já a acompanhar as fotos, porque assim os exemplos vão surgindo, certo, né? E fica muito mais prático para acompanhar. Vamos lá. Então, aqui, ó, é um caso de uma fratura de mandíbula. Então, inicialmente, eram utilizados o raio-x somente para visualização de fraturas, né? Sim. Então, agora, hoje em dia, além de fraturas, a gente consegue visualizar hérnias de disco, lesões muito mais complexas que existem. Sim, pode passar. Vamos lá, seguindo então a próxima. Aí uma fratura de coluna, um animal atropelado, né? Nossa. Teve uma fratura de coluna. Nesse caso aí, depois pode passar a próxima. A próxima. Foi realizada a cirurgia e o animal não estava andando e voltou a caminhar. Essa é a importância da radiologia, nesse caso aí. Você faz o diagnóstico e você consegue visualizar no pós-operatório como foi o resultado da cirurgia. Porque traz essa tranquilidade da precisão, né? Isso. Porque o trabalho é feito com precisão em virtude das imagens, né, que indicam onde deve ser feito, né, o trabalho do médico. Isso mesmo. E eu acho que isso é o que traz mais resultado positivo, óbvio, né? Porque depois a recuperação é mais tranquila, Isso. certamente. Aqui é uma outra doença ortopédica, que é a famosa displasia coxofemoral, que é uma doença que dá em animais de grande porte. Então, animais, pastor alemão, Doberman, Rottweiler, a gente sempre indica que se faça o controle da displasia coxofemoral. Só para a gente entender, porque volta um pouquinho a imagem, que nós leigos não conseguimos entender muito, né? Porque a gente vê uma imagem ali, o desenho, né, um pouquinho. Explica pra gente onde é que está o problema, doutor? Desculpa, eu não... Seria a alteração da cabeça do fêmur em relação à pelve, né? Tá. Então, normalmente ela precisa ser bem encaixada, a cabeça do fêmur na pelve, no coxal do animal, né? Sim. E aí a gente vê do lado direito, a gente consegue visualizar bem que não está bem encaixado. Então essa aí é a famosa displasia coxofemoral, que o pessoal, que isso aí já retira o animal da reprodução, né? Entendi. Quando o animal tem displasia, retira o animal da reprodução. E nesse caso aí está muito avançado? Bem avançado, é um caso que foi... E quais são os sintomas? O animal começa a mancar primeiro, a claudicar, né? E depois começa... Vai travando. Vai travando. Cada vez, quanto mais crônico, quanto mais idoso é o animal, às vezes o animal até para de andar. Poxa vida. Quer dizer, então não é difícil perceber. Né? Não. Então não pode deixar chegar num caso, né, extremo. Porque... E principalmente, para os criadores, isso é importante que a gente retire esses animais da reprodução. Por quê? Essa é uma doença congênita, né? Então vai passar para os filhotes, então a gente precisa retirar da reprodução. Muito bem. E tem uma faixa etária para que isso aconteça no animal? A partir de 1 ano e meio que a gente faz o diagnóstico, né? Mas o animal com 6, 7 meses já começa a apresentar os sintomas. Sério? Já. Nossa, que pena. Aí com 7, 8 anos já vai ficando mais grave o caso, né? Nossa, muito bem. Vamos seguindo então? Continuamos lá na imagem? Hoje em dia a gente consegue já visualizar rupturas de ligamento, como o Ronaldinho teve. A gente consegue visualizar no raio-x, no ultrassom e com a tomografia computadorizada. Sim. Então esses casos assim de ruptura de ligamento cruzado, hoje em dia com o raio-x já a gente consegue diagnosticar. São casos que há 10 anos atrás não tinha trabalho sobre isso, mas hoje já tem trabalhos científicos falando sobre a ruptura de cruzado com o raio-x. Nossa,
realmente é fundamental, né? Porque imagina a agilidade que isso traz para o em coisa de 5 minutos a gente faz o diagnóstico, né? Em quais casos acontece um problema como esse? Ruptura de ligamentos. Porque o Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno, desse isso, que você está falando. Isso. Então, levou muita pancada, né? Para ter esses... Normalmente são animais... Não, são animais que já têm tendência a ter ruptura, animais de grande porte, e eles estão deitados, vão levantar bruscamente, acaba rompendo o ligamento. Nossa. Quer dizer, um movimento que era para ser normal. Um movimento que seria normal, a partir dos 6, 7 anos o ligamento fica mais frouxo, né? E acaba ocorrendo a ruptura do ligamento. Aí são os casos que a gente visualiza, são filhotes, né? Hoje em dia a gente consegue já visualizar, são 3 fetos aí. 3. A gente tem que olhar bem. Tem que prestar bem atenção, mas são 3 fetos. A gente faz bastante diagnóstico para saber o tamanho do feto em relação à mãe, né? A proporção ali, até que ponto ela vai aguentar, isso, para saber se vai precisar fazer a cesárea ou não. Então, e ali são 3 já são 3 fetos já na fase de 60 dias, já está na época de nascerem já. Muito bem. Além de tudo, né, acompanhar frequência cardíaca, acompanhar isso, aí, não só o com ultrassom a gente consegue visualizar tudo. Frequência cardíaca, tudo. Aí já é um caso de um animal que não conseguiu nascer, né? A gente vê proporcionalmente, era um feto só, e ele era grande demais em relação à mãe. Então acabou... Essa massa toda aqui? Assim, isso, aqui na parte acima do ao vivo, ele é o crânio do feto. Tá. E é um feto grande demais em relação à fêmea, então tivemos que fazer uma cesariana, né? A gente fica tentando encontrar, mas realmente é fantástico. É uma obra da natureza incrível, né? Com o advento do raio-x, isso aí a gente não fica mais em dúvida, né? Com o raio-x a gente consegue visualizar o feto, visualizar o tamanho do canal pélvico da mãe, então não existe mais dúvida. Nesse caso, então, a fêmea já dava sinais, né? Todo o sinal característico de que vai dar... Já começou com contração, luz, já fica procurando os cantinhos para se esconder, choramingando e nada de nascer. E não conseguia nascer. Aí que tem que correr, principalmente as raças menores. Isso, principalmente a partir dos 12 quilos, 14 quilos, já fica mais difícil fazer uma cesariana, porque normalmente as cachorros conseguem. Agora, cachorros de pequeno porte, Poodle, Yorkshire, Lhasa Apso, Shih Tzu, Maltese, já são... Sempre dá um trabalho, né? Um trabalhinho maior. Aí são cálculos na bexiga do animal, essas áreas mais claras, branquinhos aí, são cálculos na bexiga do animal, então são casos que teve que fazer cirurgia também, que os cálculos desse tamanho não tem capacidade, o animal não tem capacidade de expelir. Sofrimento. E o pessoal fala que uma pedrinha só no nosso rim já dá uma dor violenta. Então imagine um animal desse com vários cálculos. Não consigo nem imaginar. Aí é o quê? Cão ou gato? É cão também. É um cãozinho, era uma cachorrinha fêmea, uma Shih Tzu. É comum nessa raça? Comum. Os em raças de... São comuns? Principalmente Schnauzer, né? O Schnauzer tem bastante cálculo, tanto cálculo vesical na bexiga, como é esse caso aí, como cálculo renal também o Schnauzer tem. E aí então já para essas raças, né, a ideia é manter um contato sempre com o profissional, por isso que a gente sempre fala aqui, né? Não é só dar banho. Não. Né? Não é só colocar um lacinho ou uma gravatinha, né? Cada raça cuidado tem preventivo é o principal, né? Ah, que judiação, né? Então vamos ver o próximo. Aí é um raio-x com contraste, é uma inflamação numa bexiga, né? Aí era uma bexiga a gente injetou o contraste na bexiga e visualiza a parede da bexiga espessada, né? E a parede também da bexiga toda irregular aí. Hoje em dia, com o ultrassom, a gente evita fazer esse tipo de contraste, porque o contraste, se a parede da bexiga está irritada, com o contraste acaba irritando um pouquinho mais, que é a base de iodo. Sim. Então, hoje em dia, com o ultrassom, a gente evita fazer esse tipo de contraste. E o que significa esse problema, no caso? É uma cistite, né? É uma inflamação, uma infecção da bexiga. Que o sinal que o animal dá é... O animal começa a urinar com sangue. Ter dificuldade para urinar, começa a urinar em gotinhas. Apresenta dor para urinar. Mas é facilmente, né, tratável? Facilmente tratado, a base de antibiótico, anti-inflamatório. Se não deixar... É um caso crônico, isso, né? Isso. Que é muito difícil, uma pena mesmo. Olha aí. Aí é uma diminuição, é uma hérnia de disco, né? A famosa hérnia de disco. Isso aí é o raio-x sem contraste, mas a gente consegue visualizar onde está a seta ali, é uma diminuição do espaço entre as vértebras. Então, com o raio-x também, é outra função do raio-x,
que é a visualização de hérnias de disco. Com o diagnóstico, a gente faz o raio-x contrastado, que é o próximo. Tá. Vamos para a próxima imagem. Vamos lá. Esse aí é o raio-x com contraste, né? E nesses casos, toda vez que a gente observa uma hérnia de disco, já parte, como o animal precisa ser anestesiado nesse caso aí, já parte para a cirurgia, já é realizada a cirurgia com a mesma anestesia que a gente utilizou para fazer o exame contrastado, a gente já faz a cirurgia também. Agilidade. Agilidade. E expõe o animal ao menor sofrimento possível. Verdade, porque aí a gente já faz uma anestesia e o animal já está preparado para a cirurgia. Então, geralmente com a experiência que vocês têm, né, quando o animal chega, já dá para adiantar mais ou menos, dependendo de como ele chega, num caso desse, por exemplo, avisar os proprietários, olha, vocês vão aguentar um pouquinho aí, porque provavelmente vai para a cirurgia. Isso. Não é? Porque depende de como é que esse animal chega para vocês. Dependendo de como o animal chega, a gente já avisa, já toma todas as medidas legais, né, com autorização para a cirurgia. Porque caso dê algum tipo de hérnia, a gente já vai fazer o raio-x com contraste. Nesse caso, provavelmente qual que é o sintoma? Ele chega, também começa a ter dificuldade para andar? Inicialmente, em caso de hérnia cervical, o animal sente bastante dor, começa a gritar de dor. Meu Deus, que desespero, né? E depois, em casos mais graves, pode parar de andar com os 4 membros, hérnia cervical. E o salsichinha, o tequel, ele tem bastante hérnia, o normal dele é hérnia tóraco-lombar. Então, no meio da coluna, ele tem hérnia normalmente, geralmente ele tem. Eles têm, né, a coluna dele é muito comprida, né? É comprida e as patinhas curtinhas, as patas tão curtas. desproporcionais. Aí vem uma questão, antes de seguirmos com as imagens, é que eu vou lembrando e vou aproveitando a oportunidade, mas a preocupação também com o peso do animal, nesse caso, por exemplo, né? Muito Porque importante. Você imagina, ele já não, a estrutura dele já é uma estrutura, né, que ele leva uma certa desvantagem. E a gente costuma ver, eu tenho visto cada vez mais esses salsichinhas, né, enormes. Porque antes, né, a gente via, eram tão magrinhos, e agora parece que virou uma moda, assim, deixar cada vez mais gordinho, um sofrimento, não é? E a gente sempre orienta, né, em relação à nutrição, né, do animal. Esses animais não podem engordar, porque com certeza, chega nos 6, 7 anos, eles têm hérnia de disco. E eu acho que a maioria, não é? Qualquer anormalidade foge do equilíbrio do animal, independentemente da raça, vai trazer uma série de problemas. Essa é uma questão, acho que uma das mais pertinentes, não é? Todas as raças, né? Animais de grande porte, se a gente deixá-lo obeso, também vai ter a displasia coxofemoral, que a gente falou já. Animal de pequeno porte, obeso, pode dar problema de coluna, problema articular. Sim. É igual a gente, né? Exatamente. Aí vai tendo problema cardíaco, vai comprometer a gordura, compromete todo o animal. Nos órgãos todos. Imagina, intestino. Tudo. Começa a complicar tudo. E é um caso assim muito frequente, não é? Tá cada vez mais frequente? Cada vez mais frequente. Mas o pessoal, o que está acontecendo é a humanização do animal, né? Então, o que acontece é que o pessoal, além da ração, a gente fala, precisa dar ração específica. Além da ração, eles dão um alimento. A maioria dos animais que a gente atende também recebem, além da ração, o alimento nosso mesmo. A gente trata como se fosse criança, Verdade. né? E fica com dó. E aí o animal aprende que se ele ficar chorando em volta da mesa, ele vai ganhar alguma coisa. Já sabe, já. E aí o paladar dele também fica desequilibrado. Fica totalmente. Aí, muitas vezes, para de comer ração para esperar o alimento. E sem contar o sedentarismo, né, doutor? Que acho que a gente precisa alertar aqui as pessoas também, porque amar o animal além de alimentá-lo bem, só que com regularidade, com equilíbrio, não é dar tudo que ele quer, mas também permitir que o animal ele tem que se mexer, tem que se movimentar. Então fica como que um reflexo do proprietário, né? Verdade. Ficam os dois em frente à TV. Verdade. O gato, então, tem gatos gigantes. Gigantes. Assim. Tem vários gatos sem raça definida que a gente atende na clínica, tem 6, 7 quilos. Então são animais super obesos. O que a gente indica é sempre isso, né? Bastante exercício. Exercício, porque eles gostam. Eles gostam. E precisa virar um costume para o animal, né? Aí é uma educação na família toda. Na família toda. Uma reeducação Verdade. De vida. Educação alimentar e de exercícios também. Atividade física, né? Tudo bem, tá lá. Vamos para a próxima imagem então, para acompanhar mais um pouquinho aqui. Que eu vou entrando com os assuntos, mas é para aproveitar. Vamos lá. Aqui é um caso de pneumonia, né, que é muito utilizado.
A imagem à esquerda é um caso de um animal com pneumonia. E à direita é depois do animal tratado, a gente já vê o pulmão já todo preto, né? O pulmão normalmente ele tem que ser preto ali. Então do lado esquerdo aqui a gente vê o animal com pneumonia e do lado direito o animal depois tratado, já todo limpinho, já sem aquela mancha preta, né? Gente, e aí pneumonia é uma outra questão também muito delicada. Agora no frio, sempre animais de pelo curto, a gente precisa agasalhar esses animais, mantê-los em locais aquecidos, né? Locais não ao relento. A oscilação da temperatura. É muito grande, né? Agora no inverno. Então a gente indica que os Semana animais... passada, quase nevando em Marília. Quase nevando. Essa semana esse calor, Agora esse 30 calor, graus, e diz verdade. que, né, tem uma frente fria chegando, então os animais sentem da mesma maneira, se forem filhotinhos, então tem que haver um cuidado ainda maior. Cuidado ainda maior. E os velhinhos também. E os velhos. Sempre as duas extremidades. Animais muito jovens e animais muito velhos são mais sensíveis à pneumonia. Vamos lá. Aí é um câncer, né, um tipo de tumor do timo. Então, hoje em dia também a gente consegue diagnosticar com a qualidade das radiografias que foi melhorando a cada dia. Hoje a gente consegue diagnosticar o coração, essa área mais circular, e acima do coração, forma de vela ali, é uma neoplasia de timo. Nossa, aí é um caso delicadíssimo. É um caso super delicado, o animal começa a apresentar dificuldade para respirar, então é um caso bem delicado. E a idade também? Animais mais idosos também, a partir dos 6, 7 anos, animais de grande porte. Né? Muito bem. Vamos para a próxima? E aí a gente começa com o ultrassom. Aí é um ultrassom de gestação, que é um ultrassom, tipo de ultrassom que a gente faz bastante hoje em dia, para ver a viabilidade do feto, para estimar a idade. Sim. Então, a área mais circular ali é o crânio do feto, e para cá está o corpinho. Parece um peixinho. Parece. Vamos para a próxima. Mas é o quê? Cão? É o cãozinho, cãozinho. Aí é um gatinho. Gatinho. O crânio também, coraçãozinho. Só que já está virado já para lá, para o lado inverso. Aí a gente consegue visualizar o coraçãozinho batendo, é uma imagem dinâmica, o ultrassom. Sim. Então aí é imagem aqui estática, mas registro, mas lá dá para até ouvir, né, aquele barulho dá pra ouvir, todo. Aí é uma infecção de útero, então para o ultrassom a gente consegue visualizar, além do útero gravídico, quando ocorre algum problema, como uma infecção de útero. Nesse caso é um caso de infecção de útero, uma infecção grave já. Então a infecção de útero começa quando? Sempre 30 a 45 dias, até 60 dias após o cio. Então, após o cio, animal a partir de 5, 6 anos, que não tenha tomado anticoncepcional, ou animais mais jovens, a pessoa, eu dou anticoncepcional desde o primeiro cio. A partir dos 2, 3 anos também corre o risco de ter a infecção de útero. Nesse caso, estou aproveitando também a oportunidade, nosso tempo já está esgotando, mas a melhor opção é a castração? Se não tem um animal com o intuito de reprodução, é melhor castrar. A melhor opção hoje em dia é a castração antes do primeiro cio. Antes do primeiro. Você diminui em 99,9% a chance de o animal ter um câncer de mama depois. Então a castração precoce é o que a gente mais indica hoje em dia. É um remédio preventivo. Preventivo. Muito bem. Tem mais imagens, doutor? Vamos lá? Acho que tem mais uma. Aí, além da parte reprodutiva, a gente consegue visualizar também câncer. O câncer em cachorros, né? Então é um ultrassom de um fígado, e aí tem um câncer de fígado, essa área mais clara aí. Então, animal com câncer de fígado. O que leva? Por quê? Mais é fator genético mesmo. Genético, né? Ou os pais ou os avós provavelmente tiveram também. Poxa vida. E tem alguma raça específica? Não, isso aí, todas as raças têm o risco. Tem mais uma imagem. Mais uma, vamos lá. E esse aí é um câncer de rim. Nossa. Essa área escura toda aí é um câncer de rim esquerdo. É um caso grave, então. É um caso gravíssimo, é um caso gravíssimo. E é um animal que veio a óbito, que tinha tanto no rim esquerdo como no direito. E acabou parando os rins, e o rim é ele que é responsável pela filtração do sangue. E geralmente esse tipo de câncer, ele é rápido, a metástase dele? É bem rápido. O câncer de rim, ele é raro, né? É raro e rápido. E rápido. Quer dizer, quando o proprietário às vezes percebe... Percebe, então por isso que é bom realizar o diagnóstico precoce, né? Se começa só em um dos rins, como tem 2 rins, a gente tem uma grande chance de retirar um desses rins e o animal vive normalmente. Muito bem. Tá aí. Agora aqui essa imagem... Isso aí é um endoscópio, né?
Em casos de, hoje em dia, no diagnóstico por imagem, também é realizada a endoscopia. Nossa, deve ser delicado para fazer, né? Delicado, sempre com animal anestesiado, né? E é bastante utilizado para diagnóstico e também para retirada, né? A próxima imagem, por favor. Vamos lá, a próxima. Aí era um anel, o animal tinha engolido um anel. Ah, meu Deus. Aí tem aquela série, meu cachorro comeu o quê? É. Né? Porque aí o diagnóstico por imagem é perfeito. Até descobriu o que eles comem. A gente fez um raio-x, com o raio-x descobriu o anel e foi realizado a endoscopia e retirado esse anel. Com a endoscopia, além do diagnóstico, além de poder visualizar, a gente consegue retirar também, sem precisar fazer uma cirurgia. Né? Quer dizer, e aí nesse caso, imagine, né, o animal já começa a apresentar problemas, dificuldade para comer, dificuldade para comer, apresenta vômito, né? Já o abdômen fica mais... Começa a ficar abaulado, né? Imagine, isso é só o começo do que eles engolem, né? Tem raça aí que vai engolindo tudo que vem pela frente. Tem vários... O Bull Terrier, por exemplo, a gente já pegou Bull Terrier que engoliu já caroço de manga, caroço de abacate. Pedaço de roupa, o que eles vão encontrando? Lençol, eles vão comendo tudo, né? Então, ah lá, tem mais uma, doutora? Aí é o caso, hoje em dia já existe a ecodoppler cardiografia, que são métodos mais modernos para diagnóstico do coração, né? Então a gente consegue visualizar as câmaras cardíacas, o tamanho das câmaras e o fluxo sanguíneo também. Então é um diagnóstico já mais moderno, né? Então seria um ultrassom do coração, só que a gente conseguindo visualizar o fluxo sanguíneo. Muito bem. Tem mais? Tem. Aí o eletrocardiograma também, que já é realizado há mais tempo já nos animais. Mais uma. Mais uma, vamos lá. Aí é a tomografia, que eu falei para você, a tomografia John Pincher. Isso aí foi uma imagem de São Paulo. Mais uma. Olha, que estrutura. Isso aí. Aí é uma imagem de tomografia, né? A parte do fígado de um animal. Vamos lá. E agora... Mais uma. Mais uma. O que a gente ainda pretende chegar é na ressonância magnética nos animais, né? Que é já um aparelho mais caro ainda. Um investimento muito maior. Mas essa tecnologia vai popularizando também, né? Conforme a estrutura, né, vai se adaptando à realidade também do nosso país, essa coisa de importação, né? Porque essas são máquinas importadas. Importadas. Né? Isso que dificulta para o Brasil, né? Que ainda não há fabricação. Mas eu acho que a tendência é melhorar. Mas cada vez mais a gente vai investindo para melhorar o diagnóstico e a saúde animal. Muito bem, tá vendo? Olha, acho que essa é a última, então? Isso. Então vamos lá, olha, eu ainda tenho que chamar aqui a nossa palavra do aluno e palavra do presidente, Dr. Francisco, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, mas volto para o encerramento aqui da nossa edição. Dr. Fausto, só um minutinho, então vamos para a palavra do aluno e palavra do presidente. Vamos lá. Sempre gostei muito de animais, né? Então é uma área que eu sempre gostei. Quando a gente gosta, a gente se dedica mais, né? Então a minha expectativa é muito grande, assim, por eu sempre gostar de bicho. Aí eu espero que futuramente colhe bons frutos, né? O campo é um campo muito amplo. Então, por ser também um campo muito amplo, eu escolhi também a veterinária. Tá crescendo muito no mercado, então por isso também escolhi a Unimar para estar estudando, por ela ter um campo muito grande também. Os professores ajudam muita gente no estágio e a gente aprende muito, porque é onde a gente vai pôr a mão na massa e é na prática, né? Tô em dúvida do que eu quero. Quando eu entrei, eu queria grandes, mas agora rolou uma dúvida, né? Então agora eu não sei ainda. Vamos ver mais pra frente. Até o término do curso, vamos ver. O importante é a paixão pela profissão. Com certeza. Tem sido uma batalha nossa à frente do Conselho, levando à sociedade, através da mídia, da imprensa, de um modo geral, a preocupação que nós temos em valorizar a nossa classe, colocá-la na posição que realmente ela merece, trabalhando junto a câmaras municipais, à Assembleia Legislativa, no sentido de cada vez mais fortalecer o nosso exercício, prestigiando a medicina veterinária e a zootecnia, fazendo com que mostrássemos aos senhores legisladores, senhores executores,
a importância que nós temos na economia nacional. Se você pega a medicina veterinária, a zootecnia e a agronomia, esse tripé hoje representa quase 40% do PIB nacional. Veja aí a importância que nós temos, em que está demonstrado de que a nossa profissão é estritamente econômica. E, além disso, também nós temos um papel fundamental na saúde pública, fazendo com que os animais saudáveis trazem a tranquilidade para a convivência do ser humano. Muito bem, está aí a palavra do Dr. Francisco, e é com muita alegria, né, que nós temos essa oportunidade, conversando aqui com o Dr. Fausto hoje, com o profissional, né, na área, na atuação, no meio, no dia a dia, tirando dúvidas, né, ajudando as pessoas e principalmente lembrando, né, dessa questão fundamental, além do bem-estar animal, né, os cuidados, os maus tratos ainda existem e a gente precisa alertar a população. Eu acho que esse, no dia a dia, esse é o trabalho de vocês também na Sedvet, não é? Com certeza. Alertar as pessoas para não abandonarem seus animais, às vezes compram porque está na moda, né? Então acho que essa função de vocês lá é uma função social, inclusive, né? Para que as pessoas, se puderem adotar, que adotem, para a gente reduzir esse abandono e a população, né, de animais cada vez maior nas ruas. Isso traz uma série de problemas, além, claro, do sofrimento para o animal, né, doutor? Verdade. Inclusive lá na clínica a gente tem 2 adesivos falando da responsabilidade animal. Sim. Sobre a posse responsável. Posse né? responsável. E a gente envia esses adesivos, a gente tem o Facebook, o pessoal pede, a gente envia. Então a gente envia para Bahia, até para Portugal a gente já enviou, porque são... É só acessar o Facebook da clínica? Da clínica. Facebook.com. Clínica Veterinária Sedvet. É Clínica Veterinária Sedvet, tudo junto? Tudo junto. Tá. E a gente envia. Então, a gente tem uma foto de um cão e um gato, um Basset Hound e um gato SRD, falando se este valor não tem, se você não dá valor para este olhar, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Porque é uma vida, né? E então, eles não têm como se defender, então é a nossa responsabilidade, já que nós domesticamos esses animais, né? Então agora eles merecem o mínimo de respeito. E gatas, né, a gente indica logo a castração, porque a partir dos 3, 4 meses a gata já tem o primeiro cio, e de 3 em 3 meses ela tem um cio. Então a posse responsável é o principal que a gente foca hoje, é a posse responsável desses animais. Porque é para o bem-estar de todos. De todos, com né? certeza. Para que vocês possam dar continuidade ao trabalho de vocês, que é tão bonito, né? Vem se desenvolvendo ao longo dos anos e chegou a um patamar, né, impressionante de desenvolvimento, só que isso não faz sentido se não houver um outro lado, né, desse extremo, que é o proprietário cuidando bem também, fazendo a sua parte. Precisa ter um equilíbrio, né, porque não adianta também as pessoas que têm condições cuidarem desses animais, e a gente vê tantos animais abandonados no bosque. Exatamente. Pessoal Muitas abandona vezes de gatos, pessoas que né? poderiam estar cuidando bem, Sim. né, e abandonam simplesmente porque ou mudaram de casa, ou sei lá, porque querem trocar de raça, como se fosse um carro ou um brinquedo. E animal não é brinquedo. Não é? É uma coisa muito séria. Dr. Fausto Hayashi, muito obrigada pela sua presença aqui. Espero revê-lo em outras oportunidades. E na próxima vez vamos mostrar o adesivo aqui ao vivo. Sim. Não é? Vamos mostrar, sim. Obrigada e parabéns, viu, pelo seu trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito bem, nós vamos encerrando aqui mais uma edição do programa Saúde Animal. Você acompanha durante a semana as nossas reprises. E na próxima quarta estaremos de volta com mais uma edição inédita. Até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.